Olá, galerinha! Prontos para mais uma aulinha de regência? Já foram lá, tomaram aquele cafezinho, né? Tiveram aquele descanso, voltaram pro caderninho, canetinhas, lápis, tudo aí bonitinho? Então bora lá, já que é um assunto mega importante para as provas de vestibular, para provas de concurso, gente, é um conteúdo muito importante, tá? Então assim, num primeiro momento, é claro que você deve pensar assim, professora, eu tenho que decorar esses verbos? Gente, num primeiro momento é preciso, sim, essa decoreba, né? Você memorizar, você compreender, você tem que ler uma, duas, três vezes, isso é muito importante, sim. Num segundo momento, é claro que você precisa compreender o uso. Então, claro, não é só decorar, você tem que aplicar. Então, você decora, ok, esse processo existe nesse momento da gramática, é importantíssimo, mas você precisa compreender a aplicação desses conceitos numa frase, ok? Num contexto, num texto, certo, gente? Até porque, assim, quando nos vestibulares, muitas vezes, eles se utilizam de textos literários para cobrar uma questão gramatical, certo? Então, quando eles cobram uma questão gramatical, você sabe que do texto literário ou no texto literário, o autor ele não tem uma preocupação 100% com a gramática, já que eles têm essa licença poética, essa liberdade de escrita, muitas vezes eles se utilizam das marcas da oralidade mesmo, tá? Daquilo que é considerado errado ou inadequado para a gramática, tá? Então você tem que ficar bem atento a isso, certo? Vamos a mais alguns verbos para trabalhar regência. Regência verbal, a relação do verbo com seu complemento. Tem preposição? Não tem preposição? O termo regido vem acompanhado de preposição ou vem sem preposição, tá? Então, os queridinhos, nós estamos trabalhando assim com os queridinhos das provas, tá? O verbo esquecer e o verbo lembrar. Gente, olha só, presta atenção. Esses dois verbos, eles nasceram verbos transitivos diretos. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que eles nasceram sem preposição. Quem lembra, lembra algo, quem esquece, esquece algo. Nasceram sem preposição, ok? Só que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí o que aconteceu, gente? Um acidente de percurso. Aconteceu um acidente de percurso e eles se tornaram verbos transitivos indiretos. Olha só, que acidente de percurso foi esse? Gente, o verbo esquecer nasceu, então, verbo transitivo direto. Quem esquece, esquece algo. Quem lembra, lembra algo. Porém, com o tempo, muitas pessoas passaram a utilizar pronomes junto desses verbos. Então eu posso dizer que eu me esqueci, ela se esqueceu. Eles passaram a ser pronominais, ó, o uso de pronomes me, se, nos, ok? E aí, a partir do momento que ele se torna pronominal, ele tem que ter junto dele também o que, gente? A preposição. Por isso que daí ele se torna o quê? Verbo transitivo indireto. Então pensa comigo, quem esquece, esquece algo, mas quem se esquece de algo, gente. Olha só que interessante isso. Se não aparece se não aparece aqui o pronome, não pode aparecer aqui a preposição. Senão é erro, tá? Incorre em erro, ok? Então, ela esqueceu a bolsa. Ela esqueceu o namorado. Agora, ela se esqueceu da bolsa. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto, ó, sem preposição, objeto direto. Aqui eu já tenho um verbo transitivo indireto. Olha a preposição aqui, gente, ó, um objeto indireto. Então você vai sempre lembrar o quê, ó? Lembra a regrinha do esqueleto. Quem esquece, esquece algo, mas quem se esquece de. Quem lembra, lembra algo, mas quem se lembra de. Eu me lembrei da data da prova, eu me lembrei desta regra, agora eu lembrei esta regra, eu lembrei a data da prova, ok? Atenção, atenção, atenção aqui, gente, ó, para o verbo lembrar. Porque o verbo lembrar, ele ainda pode ter uma outra regência, ele pode ter uma outra transitividade, ó. Eu posso dizer que quem lembra, lembra algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Então, o verbo lembrar, ele também pode ser verbo transitivo direto e indireto. Quando? Quando ele provoca esse sentido, ó. Ela lembrou o que, gente? A data. Objeto direto. A quem?
ao namorado, objeto indireto, dia 12 de junho. O que tem aí dia 12 de junho, gente, ó, meninos que se esquecem desta data, atenção, atenção, é pecado, não pode se esquecer desta data, não pode esquecer esta data, certo? Vocês devem se lembrar desta data tão especial. Então, ela lembrou o que? A data a quem? Ao namorado, ó, objeto direto, objeto indireto, certo, gente? O verbo pagar e perdoar, atenção, atenção para esses dois verbos, tá? São danadinhos, por quê? Quem paga, paga algo a alguém. Quem perdoa, perdoa algo a alguém. Ele é verbo transitivo, os dois são verbos transitivos diretos e indiretos, ok? Até aqui tranquilo, até que fácil. Mas qual é o problema, professor? O problema é que é assim, gente, ó. Muitas vezes nós não usamos estes dois verbos aqui como transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Como no caso desta frase. Ela perdoou a traição ao namorado. Verbo perdoar. Neste caso, quem perdoa, perdoa algo a alguém. Ela perdoou o quê? A traição, objeto direto. A quem? Ao namorado, objeto indireto. Amor falou mais alto, certo, gente? Aí houve o perdão, tá? Então, eu tenho um objeto direto e objeto indireto ao mesmo tempo. Quando isso acontece, nós não erramos, nós acertamos a construção. Acontece que em muitas situações nós usamos esses verbos só como transitivos diretos ou só como transitivos indiretos. E aí, muita atenção. Por quê, gente? Porque se o objeto for direto, o que vem depois tem que ser coisa, ó, ou melhor, vamos fazer na ordem inversa. A coisa será sempre o objeto direto e a pessoa será sempre o objeto indireto. Então, olha só, ela perdoou a traição, ela perdoou ao namorado, ou ela perdoou o namorado. Olha no dia a dia como é que muita gente fala. Ela perdoou o namorado. Ah, vocês sabiam? A Letícia perdoou o namorado. Vocês sabiam? A Maria perdoou o namorado? Certo ou errado, gente? Certo ou errado? Bem, quem perdoa, perdoa algo a alguém. Mas aqui eu só usei a construção ela perdoou o namorado. Será que isso estaria certo? O que vem aqui, gente? Se aqui vem pessoa, pessoa será sempre objeto indireto, sempre regido por preposição, ok? Agora, traição. Traição é coisa. Coisa é objeto direto, sem preposição. Por isso não há o acento grave ali. Se aparecesse um acento grave ali, estaria o quê, gente? Incorreto, certo? Então, ó, ela perdoou ao namorado. Eu paguei o médico, certo? Eu paguei ao médico, porque médico é pessoa. Se a pessoa é objeto indireto, eu paguei ao médico, certo, gente? Então, muita atenção quando nós usamos de maneira isolada o objeto direto do indireto, certo? Muito bem. Avisar, informar, noticiar, notificar são verbos também transitivos diretos e indiretos. Muito bem, tranquilo, né? Quem avisa, avisa algo a alguém. O problema é que eu posso construir esses dois objetos de duas formas. Eu posso dizer que quem avisa, avisa algo a alguém, ou quem avisa, avisa alguém sobre algo, avisa alguém de algo. E aí, gente, muita atenção aqui. Eu tenho um verbo que é transitivo direto e indireto. Um objeto é direto, o outro é indireto, certo? Mas a construção pode acontecer de duas formas. Então, muitas vezes a cabecinha confunde e você erra a questão por quê? Olha pra cá, olha pra cá. Informou-lhe o acidente, informou-lhe o acidente. Você sabe que quem informa, informa algo a alguém. Ou informa alguém de algo, verbo transitivo direto e indireto. Isso quer dizer que eu tenho que buscar um objeto direto e eu tenho que buscar um objeto indireto aqui depois, tá, gente? Então, você pensa comigo, informou o que, gente? Informou o que? Informou o acidente, não tem preposição, é objeto direto. Informou a quem, gente? Informou a ele, ó, a ele. O lhe não substitui o a ele, pessoa, objeto indireto. Se eu tenho um objeto indireto e um direto, ok, a construção está correta, corretíssima.
Aqui, informou do acidente. Eu poderia construir esta frase de duas formas? Poderia. Porque se quem informa algo a alguém ou informa alguém de algo, eu posso dizer que informou quem, gente? Ele, o objeto direto. De que? Olha a preposição do acidente, objeto indireto. É verbo transitivo direto e indireto. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho um direto e um indireto. A frase está correta. O que acontece lá na prova? Eles transformam este objeto aqui, ó, de maneira que a construção fique errada, né? Equivocada, inadequada. Como assim, professor? Eles poderiam dizer assim, ó, informou-lhe do acidente. Informou-lhe do acidente. E aí, ouvindo assim, parece que está correto, né, gente? Informou-lhe do acidente. Porém, se eu coloco um do ali, uma preposição de, eu teria dois objetos indiretos. Eu não posso ter dois indiretos. Um tem que ser direto e o outro indireto. Ou poderia dizer ainda assim, ó, informou-o o acidente. Informou-o o acidente. Os dois sem preposição. Como assim? Não, tem que ser um direto e outro indireto, tá? Então, atenção ao uso da preposição e ao uso do pronome quanto a esses verbos aqui, certo, gente? Preferir, um verbo danadinho aí que na prática, na fala, muita gente ainda peca falando em se tratando de questão gramatical, né, gente? Por isso que concursos e vestibulares adoram cobrar esse danadinho aqui. Gente, o verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Direto e indireto. Ele tem dois objetos. Só que o que acontece no dia a dia? Muita gente fala assim, ó, eu prefiro muito mais gramática do que matemática. Eu prefiro muito mais ficar em casa do que sair para estudar. Agora não, né? Agora tá todo mundo louco para sair para estudar, né? Eu prefiro muito mais. Essa construção, eu prefiro muito mais, ela é equivocada. Porque o verbo preferir, se eu digo que eu prefiro, gente, já está acima, ó. Não é igual a gostar, não equivale a gostar. Eu gosto mais de matemática que de gramática, ok, estou comparando as duas. Eu posso gostar mais de uma que de outra. Agora, se eu digo eu prefiro, eu já elevo. Então, é equivocada esta construção comparativa, tá? Então, a gente vai dizer que quem prefere algo a algo. Olha só, quem prefere algo a algo. Eu prefiro gramática a matemática. Eu prefiro isso, objeto direto, a aquilo, objeto indireto. Eu prefiro estudar a ficar em casa. Eu prefiro maçã a laranja. Professora, eu não posso usar assim, eu prefiro mais maçã a laranja? Não, gente. Não use esse elemento intensificador aí, mais que, nem mais matemática a gramática. Não existe. É só eu prefiro isso a aquilo e ponto. Ok? Bem, para finalizar, o verbo chamar. O verbo chamar, gente, ele pode ser utilizado no sentido de convocar. E aí ele vai ser verbo transitivo direto, ou seja, ele vem sem preposição, ok? No sentido de invocar, é o sentido do desespero, tá, gente? Ele vai ser verbo transitivo indireto. Presta atenção. Eu chamei o João. Eu convoquei o João para uma reunião. Gente, eu chamei o João para uma reunião, tá? Agora, eu chamei por Deus naquele momento de desespero. Eu invoquei, eu clamei. No momento de desespero, nós invocamos. Né? No momento em que eu estava sendo mordida por um cachorro, eu chamei pela minha mãe. Eu gritei, certo? Então, no sentido de invocar, você chama por alguém. No sentido de convocar, você chama alguém, que ele chama alguém, ok? Mas aí ele vai aparecer ainda no sentido de apelidar. E aí ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, gente. Olha que lindo. As duas formas estão corretas. E aí, no sentido de apelidar, o que aparece depois? Um predicativo, um adjetivo. E esse adjetivo pode vir ou não acompanhado de preposição. E aí, isso vai confundir a cabeça de muita gente, porque olha para cá. Chamou-o ignorante, tá? Chamou-o ignorante. Eu poderia dizer que chamou ele, ó, chamou ele, objeto direto, chamou ele ignorante, predicativo, adjetivo.
Eu poderia dizer chamou-o de ignorante. As duas formas estão corretas. Mas aí, se eu coloco isso lá numa frase, lá numa questão, chamou-o de ignorante, e pergunto qual é a regência do verbo chamar, muita gente vai dizer que é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Que quem chama, chama alguém de algo. Gente, atenção! Não! O verbo chamar, ou ele é direto ou ele é indireto, certo? Ou direto ou indireto. Ele não pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Então, quem chama, chama algo. Quem chama, chama alguém. Ponto. Certo? Agora, o que vem aqui, ignorante, simpático, né, interesseiro, o que vem aqui, ó, é um predicativo, no sentido de apelidar, tá? Então, ó, chamou-o ignorante, apelidou-o ignorante, ou de ignorante, certo? E aí, o que vem aqui é predicativo, grava isso aí, é predicativo, não é objeto indireto. E esse predicativo, então, ele pode vir acompanhado de preposição ou não. Assim como eu posso dizer assim, ó, chamou-lhe ignorante. Chamou a ele, professor, isso existe? Sim. Chamou-lhe ignorante. Aliás, é mais frequente. Chamou-lhe ignorante ou chamou-lhe a que facultativos da preposição? De ignorante. Chamou-o ignorante, chamou-o de ignorante, chamou-lhe ignorante, chamou-lhe de ignorante. As quatro formas estão corretas. E aí você não pode errar lá na provinha. Certo, gente? Espero que tenham gostado de mais uma aulinha sobre regência verbal. Certo? É para gabaritar lá na provinha. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.